Hebreus capítulo 11, versículo 1 a 3 e o versículo 6 dizem o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. E o versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações aqui nesta noite. Usa-me, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos fazendo uma sequência de mensagens. Nós começamos quarta-feira passada com a irmã Carol, falando sobre a primeira etapa, primeira arma. Poderíamos apresentar várias armas para as mulheres perseverantes, mas nós escolhemos 4 aqui para apresentar nesse mês de agosto. E a primeira, Carol falou sobre a alegria, sobre vencermos o desânimo. A intenção era que a gente iniciasse esse processo dizendo assim: acorda, se levanta, se anima, que a jornada cristã, ela é longa. A jornada de uma mulher perseverante não é uma jornada curta. Em primeiro lugar, a gente precisa despertar. E hoje eu trago para vocês falarmos sobre a arma da fé. Que arma tão poderosa, meus irmãos, que arma tão essencial para a nossa vida cristã. Nós entendemos aqui, no texto que nós acabamos de ler, de Hebreus 11, sendo conceituado perfeitamente o que significa a fé. A fé é nós confiarmos plenamente naquilo que nós não vemos, daquilo que vem de Deus. É muito fácil nós acreditarmos naquilo que eu estou vendo. Eu olho para cá, eu sei que aqui tem um óculos, tem um celular. É muito fácil acreditar isso, é palpável, humanamente está aqui. Mais difícil eu acreditar naquilo que eu não vejo. E acreditar, crer de coração naquilo que eu não vejo, isso é a fé. E isso é um dom dado pelo nosso Senhor. E foi graças à fé que nós podemos ver o testemunho de tantos homens de Deus na palavra do Senhor, na palavra de Deus na Bíblia. Tantos testemunhos poderosos de homens que tinham fé em Deus. Só aconteceram tantas coisas extraordinárias, incríveis, que se tornaram históricas, porque esses homens, eles tinham fé em Deus. A fé nos proporciona acreditar nessa palavra que nós lemos semanalmente aqui nos cultos. A fé nos faz acreditar nessa palavra que nós lemos diariamente nas nossas casas. A fé nos faz entender, ser mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Então não tem como nós enfrentarmos uma caminhada cristã sem fé. A gente nem começa essa jornada. A gente não faria nem sentido estarmos aqui se nós não tivéssemos a fé. E o interessante aqui, importantíssimo no versículo 6 que nós lemos, essa afirmação tão forte: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já me perguntei algumas vezes: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como é que eu posso te agradar, Deus? Eu preciso ter fé. É o primeiro passo, é ter fé no Senhor. Não há obra nenhuma, não há nenhuma ação das minhas mãos que faça sentido e que venha agradar ao Senhor se não houver uma fé. Porque a fé, ela vai me direcionar para aquilo que não está acontecendo agora, mas aquilo que irá acontecer. Nós acabamos de declarar no louvor a nossa espera. Nós ansiamos, nós desejamos a vinda de Jesus Cristo. Tem horas que meu coração ele salta de alegria e de regozijo de imaginar isso acontecendo. Isso não aconteceria, essa espera não aconteceria se não existisse fé. Então é ela que impulsiona o nosso coração
para coisas que não são no momento aparentemente visíveis, reais, mas para coisas que ainda irão acontecer. E essa nossa jornada nós precisamos sim de fé. O nosso tema hoje é mulheres perseverantes na fé, mas só estamos utilizando a palavra mulheres porque estamos no mês da conferência, mas cada um dos cristãos precisam ser perseverantes na fé. Precisamos da fé como uma arma poderosa nessa nossa jornada, porque muitas vezes nós não vamos ver as coisas acontecendo no momento. Muitas vezes as situações serão muito diversas, contrárias, mas quando eu tenho fé no Senhor, eu consigo tomar o fôlego, eu consigo ter esperança. Esperança é algo tão importante, tão necessário para a vida, e eu só consigo ter com a fé. O que será que a fé ela é capaz de fazer? O que é que a fé pode fazer na vida de nós, mulheres, na vida da igreja? O que é que a fé já fez desde a antiguidade, dos profetas, dos homens de Deus, até os dias de hoje, até os dias atuais? O que vocês têm dimensão do tanto que a fé já foi capaz de produzir? E o que será que a fé pode proporcionar para as nossas vidas? Eu gostaria aqui nessa mensagem de falarmos sobre sendo perseverante na fé, mostrar para vocês algumas esferas, 4 pontos que a fé ela vai ser essencial em coisas específicas. A fé ela vai ser essencial para o cristão, em primeiro lugar, porque a fé ela nos traz a salvação. Sem a fé, a gente, em primeiro lugar, não iria nem sequer acreditar na palavra de Deus. A gente pode ver lá em Romanos, capítulo 10. Romanos 10, do versículo 8 ao 10. Vai dizer assim: mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A salvação ela só vai existir quando eu creio com o meu coração. Não vai ser um entendimento racional, lógico. Vai ser algo que vem de dentro do meu coração. Eu escuto a palavra, eu ouço sobre Jesus Cristo e eu creio isso como uma verdade absoluta. E não tem lógica que explique. Como é que eu vou explicar humanamente que um homem que viveu há 2000 anos atrás, que morreu numa cruz, lá num país bem distante, foi capaz disso me levar para uma vida eterna ao lado de Deus? Isso não é uma lógica racional. É com o coração que nós conseguimos entender isso. E é por meio da fé que conseguimos crer, acreditar. E aí podemos, com a nossa boca, confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando a gente recebe a Cristo, quando a gente crê nisso, a gente fica, a princípio, numa paixão tão grande e fervorosa que a gente quer que todo mundo entenda isso. E tanta frustração há que às vezes a gente prega o evangelho, fala para algumas pessoas e a gente vê uma reação de desdém, de não me importo com isso, isso não é importante para mim. Por quê? Essa pessoa não está entendendo com o coração, ela não está recebendo, o Espírito Santo não convenceu essa pessoa. Quando ela entende com o seu coração, ela vai sentir, Jesus, o Senhor vai atraí-la para perto dele. Então, em primeiro lugar, isso que nós fomos tocados, nós que algum dia nós recebemos esse convite do Senhor para perto dele, isso foi a fé que nos direcionou. Sem a fé nós não conseguiríamos acreditar. Tem muita gente que vai e lê a Bíblia, pessoas ateus, até pessoas extremamente inteligentes, leem e veem coisas sem sentido. Analisam como aspectos históricos, avaliam, será que isso aqui realmente aconteceu? Vê de uma forma muito cética, mas por meio da fé, nós cremos que isso é a verdade revelada do Senhor. Então, o primeiro ponto essencial para a fé
é que ela pode nos trazer a salvação, porque nós cremos que Jesus Cristo foi Filho de Deus. Ele encarnou como homem e morreu como cordeiro para nos salvar, perdoar os nossos pecados e nos levar para uma vida eterna com Deus. Então esse é o primeiro ponto importante a respeito da fé que eu queria trazer para vocês hoje. Em segundo lugar, para você ver a importância da fé, nós entendemos a fé aquela que expulsa demônios. Veja que poderosa arma a fé pode ser nesse contexto. Em Mateus 17, do versículo 18 ao 21, vai mostrar um momento onde Jesus ele expulsou o demônio de um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Não podemos negar que o diabo ele tem interferido, tem influenciado, tem dominado a vida de milhões de pessoas. O diabo ele está aqui para matar, para roubar, ele está aqui para destruir vidas. Ele realmente é um inimigo das nossas almas. E o diabo ele vai usar todas as armadilhas que ele puder para destruir a vida dos filhos de Deus. Só que é muito comum as pessoas terem medo do diabo. Nós já aprendemos aqui, em uma mensagem recente, que a gente não deveria ter medo do diabo. A gente deve ter medo de Deus, mas o diabo não. E muitas vezes o diabo ele gosta de se amostrar. Ele se aposta de uma pessoa e aí ele começa, você vê aquela cena, né, de exorcismo, aquela parecendo de filme de terror. Uma pessoa se contorce ali, começa a falar coisas, aposta realmente de uma pessoa, domina o corpo de uma pessoa. E aí vem alguém, impõe as mãos, faz aquela oração, expulsa o demônio. Esse é um tipo de cena que muita gente sai correndo. Eu lembro que eu cresci lá na Igreja Batista Missionária, eu nunca me esqueci. Eu era criança, tinha uns 9 para 10 anos. A Igreja Batista Missionária era lá embaixo, ainda não era essa igreja grande aqui. Era uma igrejinha pequenininha. E aí eu lembro no corredor, eu estava saindo da salinha das crianças. Quando eu passei no corredor, estava lá uma pessoa endemoniada e os pastores lá expulsando. Eu chego a sair, nunca esqueci dessa cena. Para o meu marido que cresceu numa pentecostal, isso aí era uma prática, sempre acontecia, né? Então assim, eu pelo menos morria de medo de ver isso. A gente tem medo, nossa, uma pessoa possessa, endemoniada, realmente é como se fosse assim. A pior coisa que poderia acontecer é uma pessoa endemoniada. Pois o Senhor Jesus, Ele nos deu autoridade até para isso. Ele nos deu autoridade para que em nome dEle a gente expulse o demônio das pessoas. Mas para isso, não é qualquer pessoa que vai usar o nome de Jesus e falar e assim o diabo vai fugir. É preciso que haja uma vida de consagração, de oração, de jejum. Nós mulheres estamos fazendo um propósito de jejum e oração desde a quarta-feira da semana passada até o último dia da conferência. E esse propósito justamente é para que o Espírito Santo venha com um grande mover sobre a igreja nessas conferências, desde agora e até os dias da conferência. E para que as cadeias do inimigo, para que o diabo seja realmente derrotado nesse tempo. Porque ele vai tentar colocar suas armadilhas. Então o propósito de uma oração é para isso. Nós intensificarmos as nossas orações. Nós sacrificamos a carne no sentido de não nos alimentarmos durante um período do dia, mas para que a gente eleve o nosso espírito na presença de Deus. E assim coisas extraordinárias possam acontecer, inclusive para que o diabo seja eliminado do nosso meio em qualquer circunstância, porque ele vai tentar trazer suas armadilhas.
Então Deus nos deu esse poder de expulsar os demônios, desde que nós vivamos em obediência, vivamos nos consagrando ao Senhor, busquemos a santidade, oração constante, jejum, nós podemos sim expulsar demônios. Contudo, o diabo, ele não só atua na vida das pessoas nessa forma, amostradinho, chegando assim, tomando a pessoa, fala, contorcendo a pessoa, fazendo ela se machucar. Não, às vezes o diabo está bem silenciosamente na vida das pessoas. Às vezes o diabo, ele domina a vida de uma pessoa, algumas áreas da sua vida, e a pessoa nem sabe que o diabo está escravizando ela naquela área. Eu durante muitos anos estive acorrentada no pecado, o diabo lá me escravizando, e eu não sabia. Eu sempre me vi como uma cristã, uma mulher de Deus, mas lá no encontro com Deus a gente conversa mais sobre isso. Mas, só para dizer que houve esse período. Mas em 2018, na Conferência das Mulheres, o Senhor me libertou desse diabo que me escravizava. E aí me trouxe para testemunhar para outras mulheres, para que elas pudessem ter consciência do domínio que o diabo tinha em suas vidas, para que elas fossem libertas também. Então, intensificarmos as nossas orações, termos fé, termos esse poder que a fé nos traz, não seja somente na questão de expulsar o diabo, não só quando alguém está possesso, mas é quebrar todas as correntes invisíveis que o diabo está lançando na vida de alguém. Então precisamos estar atentos disso. Podemos pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Senhor, isso que está acontecendo na vida do meu esposo, isso que está acontecendo na vida do meu filho, da minha irmã, da minha mãe, que está há anos nesse sofrimento, que está há anos encurralado nessa situação. Será que isso é uma ação do diabo? Será que isso é uma provação de Deus? Será que isso é problema mental dela? O que será isso? Peça ao Espírito esse discernimento. Porque as coisas que forem espirituais, a gente vai perceber, a gente vai ter esse discernimento, e precisamos intensificar o jejum e a oração para algumas causas muito difíceis. E realmente lutar com o diabo, a gente não pode lutar de brincadeira. Precisamos ser sérios, fortes e corajosos nessa atuação. Lembrando, com oração, com obediência, com jejum, para que o diabo ele saia das nossas vidas e da vida das pessoas que nós estamos acompanhando. Então, precisamos estar atentos nessa questão. Mas tem esse segundo ponto, que o diabo ele pode se manifestar na vida das pessoas de uma forma bem discreta, mas que o Senhor nos dê discernimento, que utilizemos a nossa fé em oração, para que ele saia em recuada. O terceiro ponto que eu queria trazer para vocês é a fé que faz o extraordinário. Essa fé aqui é muito boa. Em Tiago 5,15 vai dizer o seguinte. Tiago 5,15 diz assim: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Esse é um tipo de fé que todo mundo gosta de falar. Esse é um tipo de fé maravilhosa. Falarmos do Deus do impossível, das causas impossíveis que são resolvidas, dos milagres, da cura, coisas extraordinárias que o Senhor faz, e testemunhos poderosos, aquele que a pessoa vai lá na frente, testemunha e todo mundo chora. Coisas incríveis, coisas grandes que acontecem. E realmente o nosso Deus é um Deus das causas impossíveis. É o Deus de coisas extraordinárias. É o Deus que, quando vemos a palavra dele, quantas coisas maravilhosas nós vemos Deus realizar. De homens de fé. O mar se abriu. Pessoas andaram por cima das águas. Pessoas passaram, o outro passou na cova dos leões.
Nossa, tantas e tantas coisas extraordinárias que aconteceram. O nosso Deus, Ele é um Deus do extraordinário. E a nossa fé é realmente uma fé muito grande, uma fé intensa, com oração, pode sim, pode fazer coisas maravilhosas. E é importante destacar nesse ponto que tudo que acontece de extraordinário, bênçãos que temos aqui nessa vida. Eu lembro de citar na outra mensagem falando sobre a alegria, que a alegria verdadeira ela é espiritual, porque o Senhor ama os seus filhos e Ele quer que a gente sinta alegria em todo tipo de bênçãos que tenhamos, saudáveis, que são puras, que é verdadeiro, é a verdadeira alegria. Então o Senhor nos abençoa sim. Ele pode nos abençoar com bens materiais, Ele pode nos abençoar com cura física, mas tudo isso precisa ter como resultado glorificarmos ao nome de Deus. Essa é a prioridade, porque a gente não vai passar nessa vida e ter a nossa vida, essa vida, como a coisa mais importante. Tudo mais perde o valor. O mais importante é Cristo. Tudo finaliza nele. Estava ouvindo uma canção agora há pouco. Meu marido gosta de umas canções pentecostais. Como é o nome daquela cantora? Shirley Carvalho? Rose Nascimento. Olha. Aí ela falou algo, ela fez a citação de Jó na canção, que ele veio ao mundo nu e ele vai terminar nu. Então veja, a brevidade dessa vida nos diz, o que Jó quer dizer, que tudo aqui nada tem valor. Que o que importa é Deus. Ele sim é tudo. E tudo que há aqui desse plano terreno é passageiro. Nada tem mais valor do que o Senhor. Então as bênçãos que nós recebemos, os milagres que o Senhor faz, a cura, o emprego, pode ser a coisa mais extraordinária, o sonho mais incrível pessoal que nós temos. O Senhor sim, Ele vai se alegrar de nos dar no tempo certo, mas tudo tem que ser para a glória dEle. Você não vai ver nenhum homem de fé recebendo uma grande bênção sem glorificar ao Senhor e sem utilizar isso como testemunho para as outras pessoas de fé. Então, quando uma pessoa é curada, essa pessoa que foi curada, ela tem que falar do amor de Deus que a curou. E ela tem com as suas mãos, com a sua oração e com a sua fé, curar outras pessoas. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos pessoas curadas, ou pelo menos em processo de cura, que vamos ajudar outras pessoas a serem curadas também. Nós somos pessoas que estamos sendo abençoadas em diversas áreas das nossas vidas, e nós vamos ajudar a outras pessoas serem abençoadas também. Tudo para a glória do Senhor. Tudo resulta nisso, na glória de Deus. E tudo isso é o que mais importa, é glorificarmos. Eu estou falando aqui do ponto que a fé que faz coisas extraordinárias, mas para a glória dEle, para crermos nele. O quarto ponto que eu quero trazer é a fé para viver o ordinário. Eu falei agora da fé que faz o extraordinário, que faz aquelas coisas incríveis que a gente vê uma vez ou outra. Mas a fé, ela vai ser muito, mas muito essencial para vivermos uma vida comum. Pode acontecer que na sua vida nenhuma coisa extraordinária aconteça. Pode ser que nenhuma coisa assim para passar. Tinha um programa na minha infância, passava no domingo. Esqueci agora. Acredite se puder. Alguém é velha como eu para lembrar desse programa? Irmã Hilda lembra, né? Não é, né? Tinha esse programa, eu era pirrainha. Na década de 80 passava. Acredite se puder. Coisas assim realmente. Pode ser que nenhuma dessas coisas aconteça com você. Pode ser que você não seja curado de alguma doença. Pode ser que algo na sua vida financeira, que tantas coisas a gente já viu acontecendo aí, talvez não aconteça. Talvez você tenha simplesmente uma vida comum. E essa é a coisa mais extraordinária. Tem uma frase que diz, não sei quem é o autor,
mas fala: não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, casado com uma mulher comum, criando seus filhos comuns. Projeto de Deus, família. Durante muito tempo eu fui, bem na minha juventude, desde a infância, adolescência e juventude, contaminada com muitos pensamentos do mundo de muito sucesso profissional, se destacar, ser o mais top, que mulher pode fazer isso e aquilo outro. Vãs doutrinas que só levam a ansiedade, estresse e frustração. Quando nós entendemos que nós estamos aqui para adorar, para glorificar o nosso Deus, a vida comum se torna a coisa mais linda para ser vivida. Então, hoje de manhã, eu tive um momento de muita intensidade de gratidão. Nós acordamos cedo e estava ali, um dia comum. Eu estava ali preparando o café, aquele cheirinho gostoso de café. Tiago se arrumando para trabalhar, Marília já acordando ali, organizando para ir para a escola. E me veio intensamente um sentimento de gratidão. Não tinha nada extraordinário acontecendo. Era um dia comum. E meu coração estava cheio de graça, cheio de alegria. Porque o Senhor me proporcionou algo que anos atrás parecia impossível. E algo que para tanta gente é a coisa mais comum e mais sem graça. Um dia comum em família. Precisamos aprender a valorizar esses dias comuns. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. A vida ordinária, a vida comum, a vida de uma pessoa mediana, é uma vida de um homem obediente, de uma mulher obediente, que vive essa vida simples, que vive essa vida comum, temendo a Deus, obedecendo ao Senhor. E para muitas pessoas isso parece a coisa mais sem graça que existe. E não existe nada mais poderoso do que ser um homem e uma mulher obediente a Deus, vivendo sua vida. É isso que precisamos valorizar. Uma vida com o Senhor, uma fé para vivermos o ordinário. Porque nesse ordinário nós teremos angústias, nós teremos tribulações, decepções, uma série de coisas que muitas vezes vai nos fraquejar, desanimar, querer baixar a cabeça, querer desistir. Mas essa fé vai dizer: opa, eu não posso parar. Eu preciso prosseguir, que eu tenho um propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu tenho uma jornada que eu preciso caminhar. É essa jornada que o Senhor nos convida para nos direcionarmos. Uma caminhada com Deus. Jó, ele andava com Deus. Ele temia a Deus. E ele fazia todo o possível, sempre em sua vida, para agradar ao Senhor. Mesmo quando ele perdeu tudo, ele não deixou de louvar ao Senhor. E depois o Senhor retribuiu com muito mais daquilo que ele já tinha anteriormente. E ele voltou a ter uma vida comum. Precisamos entender que pode não acontecer nada de super extraordinário, incrível na minha vida. Mas eu tenho o Senhor ao meu lado, então eu tenho uma coisa mais extraordinária. É caminhar com meu Deus. Seguir sendo obediente, simplesmente é uma vida comum. Precisamos ter também com isso, nessa fé do ordinário, consistência na retidão. A gente às vezes pode estar como a onda do mar, inconsistente. Uma hora eu penso uma coisa, outra hora eu penso outra. Uma hora eu decido, vou e volto. Uma hora eu estou em pecado, outra hora eu me conserto, me arrependo. Então, isso é uma vida de um tolo, que vai e volta, que vai e volta. Uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor: consistência. Sem disciplina, sem consistência, é tão difícil nós caminharmos essa nossa jornada, nós cumprimos o propósito que o Senhor tem para nós. Jó, Abraão, Noé, José, eles experimentaram a fé que persevera ao longo dos anos. Será que você está preparado? Será que você está preparado para viver uma fé que persevera?
que pode você passar ali uma infinidade de anos parecendo que não está acontecendo nada. Será que nós estamos dispostos a isso? Esses dias eu comecei um tratamento, eu estava sentindo umas dores aqui no quadril, fiz exame, vi que estava ali uma inflamação, um negócio lá que eu não lembro agora o nome, na coluna, e comecei o tratamento de fisioterapia. E lá eu chego na maca, deito lá na maca, o fisioterapeuta coloca um aparelho assim, parecendo um controle de videogame, coloca aqui embaixo, fico aqui embaixo da região que está doendo, e eu fico lá uns 15 minutos parado olhando para o teto. Ele sai, eu fico sozinha, aí eu fico lá, cri, cri, cri. Não está acontecendo nada, só estou deitada aqui, estou relaxando, descansando. Aí daqui a pouco a máquina começa a esquentar, esquenta. Na primeira vez eu digo, pronto, isso aqui vai queimar minha roupa, vai queimar minha pele. E o negócio esquenta e daqui a pouco acaba, 15 minutos eu faço um alongamento ali e vou para casa. Eu digo, meu Deus do céu, isso aqui está servindo de alguma coisa. E aí hoje eu fiz um movimento, quando eu vi, não tem mais dor. Oxê, a dor foi embora. Como assim? Mas eu não fiz nada. Só fiquei ali deitada. Você veja, isso me trouxe justamente uma reflexão sobre a fé. A fé é justamente você entender que tem coisas que estão acontecendo e parece que não está acontecendo nada. E aí, esse crescer a fé é você permitir realmente você se manter consistente, se manter perseverante no caminho do Senhor. E parece que o Senhor não está agindo, parece que o Senhor não está fazendo. E aí ele vai esquentando. E a obra do Senhor, ela se conclui nas nossas vidas. Mas precisamos ser obedientes. Sem isso não vai acontecer. Deus, ele pode se apresentar como um trovão, furacão, fazendo o mar se abrir. Coisas extraordinárias. Mas muitas vezes, ele vem como uma brisa suave. Como foi o que Elias presenciou. Deus não estava naquelas grandes coisas, ele estava ali, naquela brisa. É olhar para o meu dia a dia e eu ser grata por um pôr do sol, é eu me alegrar com o sorriso do meu filho, é eu celebrar essa caminhada ordinária, mediana, esse presente de vida que o Senhor tem nos dado diariamente. Deus está conosco nos pequenos detalhes e precisamos definitivamente encontrar paz e alegria nisto. Precisamos encontrar paz e alegria nessa caminhada com Deus. Mesmo aquilo espetacular não acontecendo, o maior presente Ele já nos deu. Foi a salvação. Foi uma igreja para congregar. Foi irmãos que nos amam e que podemos amar. Ele já nos deu muito mais do que nós merecemos. Deus falou também fortemente ao meu coração esses dias. Eu estava ansiosa, angustiada. Eu até compartilhei hoje na meditação. Angustiada ali com algumas questões de trabalho, financeiras e tal. Algumas coisas se acumularam ali. E eu preocupada, e agora, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí uns dias atrás, eu abri a geladeira. Quando eu abri a geladeira, cheia de comida. Agora somos filhos, né? Então, muito alface, abóbora, um monte de legumes assim, muitas frutas, comidas lá, tudo já empacotadinha, só para esquentar e comer. Chega a geladeira, estava escura de tanta comida. Aí me veio aquele versículo, Mateus 6, né? Que as árvores, elas não semeiam, não colhem, e mesmo assim, o Senhor as alimenta. Será que Deus não faria isso conosco? Então, por que eu estou me preocupando tanto? Se o essencial o Senhor já está me dando. Eu preciso de uma casa, eu preciso de segurança, eu preciso de comida, eu preciso de roupa. Tudo isso o Senhor já me disponibilizou. E eu preciso agora de perseverança para continuar a jornada, que a vida são fases. E Deus falou fortemente isso ao meu coração, dessa fé para perseverarmos. Nós precisamos viver uma vida perseverante, meus irmãos. Justamente por esses altos e baixos, essas inconstâncias, eu não estou vendo, mas eu preciso crer.
Lá em Tiago, capítulo 5, versículos 7, 8 e 11, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. As promessas de Deus para a nossa vida, meus irmãos, são inúmeras. Mas se você for ler sobre as promessas de Deus, você vai ver que elas se realizam para aqueles filhos que são obedientes, que são perseverantes. E o Senhor, Ele recompensa. Ele verdadeiramente recompensa. Nós poderemos receber, sim, algumas recompensas aqui, mas existe uma recompensa gloriosa lá na eternidade para nós. Eu vivo com essa esperança. Vocês vivem? Amém. E vocês viram semana passada que Carol começou a mostrar um processo. Ela trouxe aqui para vocês sementes. A semente, ela é um símbolo muito importante na Bíblia. Nós lemos agora há pouco o versículo que fala sobre o grão, né, a semente da mostarda. E nós vamos até o final das nossas mensagens aqui, nas quartas-feiras, falarmos sobre o processo da oliveira. A oliveira é um símbolo também muito importante na Bíblia. Ela representa várias coisas. Inclusive a gente pode ver lá no dilúvio, quando aconteceu um dilúvio, quando se passaram os 40 dias, Noé ele mandou uma pomba para averiguar se de repente já tinha cessado, se já tinha terra. E aí, como a pomba voltou, supôs-se então que não, ainda as águas estão sobre tudo. 7 dias depois, Noé, eu falei Noé, não foi Moisés não, né? Noé, ele enviou novamente a pomba. Daqui a pouco ela volta com um galinho de um ramo de oliveira. E aí, aquilo era um sinal de que um novo começo estava acontecendo. A oliveira, o ramo de oliveira, nos traz essa simbologia de perseverança, de crer no perdão e no recomeço que o Senhor traz para as nossas vidas. Então hoje, Carol trouxe a semente, falando desse começo, de estarmos ali sustentados no Senhor. Chegamos desanimados, chegamos tristes, caídos, cabisbaixos. O Senhor nos rega com a sua alegria, com a sua paz. Nós começamos, essa oliveira ela cresce, ela vai ganhando força com suas raízes, cresce essa árvore e aí ela vai ser frondosa, ela vai nascer suas folhas. E o símbolo de que uma árvore ela está frutífera são as folhas. Tanto é que quando Jesus ele vê a videira e ele chega perto da videira, vê que ela não tem frutos, ele amaldiçoa a videira, é porque a videira ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Então ela aparentava ser uma coisa. Ela aparentava. Um cristão ele não pode aparentar. Ou ele é cristão ou não é. Nós precisamos, nesse momento, entendermos que precisamos ser árvores frutíferas, como a oliveira. A oliveira, ela é uma árvore muito forte, é símbolo de perseverança. Ela não se torna muito alta. Não se torna, é uma árvore mediana comparada a muitos outros tipos de árvores que ficam muito altas. Mas elas são intensamente frutíferas. As oliveiras, elas persistem milhares de anos. Possivelmente existem hoje oliveiras vivas que estavam vivas quando Jesus esteve aqui.
Talvez Jesus passou por alguma oliveira, que talvez um dia, se a gente viajar lá, pelas bandas de Jerusalém, a gente passe na mesma oliveira que Jesus viu. É uma árvore resistente ao tempo. É uma árvore que consegue sobreviver com pouca água. É uma árvore que dura tantos anos, que daqui a pouco, quando ela está ficando velha, já começa a nascer brotos de oliveira perto dela, suas árvores filhas. Veja a representação de que nós, como oliveira, nós devemos frutificar e que outras vidas começarão a crescer também ali, perto de nós. Então, a oliveira, ela vai ser essa árvore, né? Que vivendo milhares de anos, simboliza a perseverança. Então, eu trago hoje esse galho e suas folhas, que representam, né, simbolicamente as folhas da oliveira, como um símbolo da fé, que deve crescer de nós a partir daquela semente e nos tornarmos árvores frutíferas. Que possamos desenvolver isso. Que nós possamos, nesse momento, intensificarmos as nossas orações para que tenhamos mais fé. Nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a ter mais fé, a ter mais esperança. E não existe como a gente produzir essa fé, fazê-la crescer, se nós não dobrarmos o nosso joelho, se nós não entregarmos mais tempo para adorar, para louvar ao Senhor, para buscá-lo em primeiro lugar. É isso que precisamos ter como prioridade. É muito fácil eu reclamar da vida e dizer assim: Deus, como eu queria ter a fé de fulano de tal, como eu queria ter a perseverança daquela pessoa. Se essas pessoas têm uma fé invejável, uma força espetacular, invejável, é porque talvez essa pessoa tenha buscado mais intensamente, tem vivido uma vida de obediência. Precisamos buscar o discernimento, buscar a presença constante no Senhor. Não é uma vida religiosa, não é uma vida de aparência. Nós vimos que Jesus, ele amaldiçoou uma vida de aparência. O que Jesus quer é um relacionamento com Ele. Ele pode nos ensinar qualquer virtude divina, desde que estejamos dispostos a nos prostrar diante dEle e buscar desenvolver essa virtude. E a virtude hoje que nós estamos incentivando, dentre tantas, é a fé. Nos próximos dias vocês irão aprender outras, que serão armas importantíssimas para vivermos uma vida com perseverança. Mas hoje é a fé. Se você tem sentido nesses dias falta de fé, não faça outra coisa amanhã, senão a primeira coisa. A última coisa de hoje é a primeira coisa de amanhã. Orar ao Senhor. Agradecer, porque nós temos muito mais do que merecemos. Exaltar, glorificar, adorar o nome do Senhor. E pedir a Ele essa virtude. E mergulhar na sua palavra. Dizer: Senhor, vem com teu Espírito. E fala aqui ao meu coração. Derrama, revela a mim. A palavra está lá revelada. Nós só precisamos digeri-la dessa fonte inesgotável de amor, de esperança. Que essa seja a nossa busca constante. Vamos nesse momento adorar ao Senhor, exaltá-lo porque Ele é digno, e estaremos orando por toda a igreja.